Fala galera, tudo na paz? Jorgito aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre... E aí, será que as nossas comprinhas do AliExpress vão realmente passar a ser 100% tributadas? Será que, de fato, as taxas de importação vão atingir, vão prejudicar bastante o nosso dia a dia? A resposta é meio incerta ainda, mas se a gente for levar ao pé da letra, tudo que a gente tem ouvido falar e o que está acontecendo nesse ano especificamente é um pouco preocupante, principalmente para nós, usuários e consumidores comuns, que não somos revendedores, né? Para nós que compramos os itens de fato para uso, compramos uma luz, um microfone ou coisas do tipo, a partir das indicações que não só eu como produtor de conteúdo, mas diversos produtores de conteúdos que vivem aqui do YouTube, não é meu caso, né? Mas dos produtores que já vivem de YouTube fazem direcionando equipamentos para vocês, realmente é bem preocupante, tá? O que é muito interessante e importante vocês entenderem. Primeiro, o que tá acontecendo, eu vou tentar falar de forma bem rápida para vocês como era, o que tá acontecendo e por que isso tudo tá acontecendo, para que vocês se preparem e entendam como lidar com essas questões das compras do AliExpress daqui pra frente. Se esse vídeo te ajudar, eu quero aproveitar, se você ainda não é inscrito, te convidar a se inscrever no canal, deixar seu like, seu comentário da sua opinião a respeito de tudo isso e, claro, te fazer esse convite porque a gente tá muito perto de bater nossos primeiros 1000 inscritos e seria muito maneiro contar com a inscrição de vocês e acompanhar nossos reviews, unboxings e tutoriais e tudo mais que vai rolar por aqui ainda, beleza? Mas vamos lá entender primeiro qual é o motivo que desencadeou tudo isso. Vamos entender assim, ó, toda essa movimentação que tá rolando muito forte agora nesse governo, né, com o Haddad, com as declarações do Haddad, com a presença do Lula na China para estreitar os laços comerciais, por exemplo, não começou agora, tá? Todas essas movimentações começaram ainda no governo anterior, mais precisamente no ano passado, que não sei se vocês se recordam, mas se vocês já compraram coisas do AliExpress, no ano passado, no meio do ano ali, mais ou menos, começou a ter essa incerteza do que ia acontecer, se ia começar a tributar tudo ou não, porque os grandes empresários do Brasil, como exemplos da Magazine Luiza, da C&A, da Havan e entre outros comércios, né, de grande expressão aqui do Brasil, foram pressionar o governo alegando uma certa disputa desleal por conta da diferença de preços que eram praticadas em itens similares ou até iguais que essas empresas vendiam no Brasil, mas que comprando da Shopee, por exemplo, ou comprando da Shein, que vende basicamente roupa, né, e muita gente utiliza disso para comprar as roupas ali da Shein, por exemplo, e no AliExpress, com eletrônicos e tudo mais, de fato, as compras de fora são muito mais baratas. Isso porque foi, nos últimos anos, o mais próximo que a gente conseguiu chegar de pagar um valor justo e próximo do valor que os americanos e europeus pagam nos seus países por itens que a gente compra trazendo de fora. Isso a gente pode trazer vários exemplos, como microfone, iluminação, peças de computador, que a gente pode colocar as diferenças de valor de você montar um computador no Brasil e trazer as peças de fora, pode passar até de 50% de diferença. Isso para menos, né? Você economiza ali uma média de quase 50% e às vezes até mais. Eu posso falar isso porque algumas peças do meu computador foram maiores do que 50% de diferença de desconto. Mas basicamente o que acontece? Tudo isso tá começando a borbulhar dessa forma porque quem é o principal consumidor que faz esse capital girar e trazer essa luz toda de importação não é eu ou você que compra um item, 2 itens no AliExpress de vez em quando. O que acontece é que muitos empresários e proprietários de empresa que trabalham vendendo itens em escala menor passaram a comprar esses produtos do AliExpress, importar eles em grandes escalas em milhões e não pagar a tributação, que daí de fato é errado, né? Essa pessoa ela tá trazendo para o mercado nacional um produto para vender, sabendo que, mesmo que não concorde, eu, por exemplo, discordo 100% da forma que os impostos são cobrados no Brasil, mas a gente que mora aqui, que quer ter uma empresa, quem tem uma empresa, por exemplo, quer revender alguma coisa, quer queira ou não, tem que ficar dentro da lei. Para ficar dentro da lei, tem que pagar os impostos, né? Então, muita gente passou a usufruir dessa certa brecha, né? Essa flexibilidade que acontecia nas alfândegas em relação às tributações de produtos e comprar em grande escala. Além disso, ainda a gente pode falar de dropshipping, mas aí a gente falaria de muita coisa que acabou gerando todo esse movimento, mas definitivamente esses empresários ou essas grandes compras que passaram a acontecer da China sem tributação, evidentemente iam gerar alguma coisa e nós, consumidores que compramos em escalas muito menores, infinitamente menores, também acabamos sendo atingidos por isso e vamos pagar o pato indiretamente. Isso porque no dia 11 de abril agora, ontem para ser mais preciso, já que eu tô gravando esse vídeo no dia 12, a Receita Federal declarou que aquela isenção de imposto de $50, né, de até $50 para recebimentos de importações do exterior, iria simplesmente acabar. Ou seja, o que antes acontecia que você recebia equipamentos do exterior por até $50 não pagava tributação, acabou. Só que aí que tem um grande detalhe que muita gente não sabe, mas que você talvez ache que era assim para você no AliExpress.
AliExpress? Vamos entender da seguinte forma. Em 1999, uma lei regularizou que produtos enviados do exterior para o Brasil de pessoa física para pessoa física até o valor de $50 passaria pela Receita e não teria tributações. Isso porque antes a ideia era que, por exemplo, se você tivesse um parente, um amigo, um tio, enfim, alguma coisa, alguém que fosse viajar para os Estados Unidos e trouxesse um item ou mandasse um item para você até $50, esse item seria considerado, a palavra não é essa, mas seria considerado um presente e você não seria tributado. O que acontece é que essa questão foi muito confundida, principalmente por nós consumidores e até talvez por falha da gente que produz conteúdo para vocês, não deixar 100% claro, que esses $50 não se aplicavam para essas compras do AliExpress, né? Que muita gente falava, qualquer coisa que você compra, pede para declarar abaixo de $50 para você não pagar imposto. E muita gente falava, mas eu tô declarando abaixo de $50 e ainda corri o risco e acabei sendo tributado. Isso porque, gente, em tese, essas empresas da China, que são pessoas jurídicas, não deveriam enviar produtos para nós como pessoa física abaixo dos $50. Óbvio que muitos deles fazem isso para que a gente, consumidor final, não pague os impostos, né? Só que isso era uma prática e é uma prática incorreta. Ok? Por mais que nós, consumidores, estamos sendo beneficiados disso. Jorge, você acha errado? Você acha errado essa questão da gente não pagar imposto? Você acha errado a gente comprar o produto mais barato? Definitivamente não. Eu tô 100% a favor de todo mundo que é de comprar o produto da China e continuar não pagando um imposto absurdo que ele custa. Muito menos o que está rondando e que possivelmente vai passar a acontecer. O que vai passar a acontecer, rapaziada, que tá em vigor e infelizmente parece que dessa maneira, dessa vez está caminhando muito rápido, é que a princípio, falando a grosso modo, o que tá rolando nesse momento é que existe uma discussão para que seja aprovada uma emenda, uma lei, para que todos os itens, tudo que você comprar, passe a ter uma tributação de 60% do valor mais a cobrança do ICMS. 60% do valor em cima do produto mais o envio e ainda o ICMS. Ou seja, pausa para correção de uma informação muito importante que eu senti a necessidade de parar o vídeo, voltar aqui e gravar essa parte, porque eu identifiquei que muita gente tá dando essa informação da forma incorreta, inclusive eu também estava dando, e eu fui me entender um pouco melhor. Na verdade, o governo não está estudando ou levando nenhuma emenda para aprovação de um novo imposto de 60% para o consumidor. Na verdade, não é isso. Esse imposto de 60% em tributação de mercadorias internacionais, ele já existe. O que acontece é que ele não é efetivo, ou seja, não existe uma fiscalização rigorosa em cima disso para que esses produtos, de fato, passem por essa fiscalização e sejam tributados. Por isso que acontece muitas vezes de quem recebe a mercadoria, o consumidor final, pagar por essa tributação, já que ela não foi feita na origem. O que acontece é que o governo, ele tá querendo colocar essa tributação direto para o exportador, ou seja, esse valor já vai ser incluso no produto antes mesmo do consumidor comprar. Então, quando você já estiver comprando esse produto, ele já vai estar tributado, ele já vai estar com os valores corrigidos. Quando esse produto chegar no Brasil, ele não vai ter mais aquele tempo de passar por fiscalização, por desembaraço aduaneiro e tudo mais, que é o que geralmente acaba demorando uns diazinhos mais para liberar. A ideia é que se torne mais rápido a entrega dos produtos. No caso, esse processo já tenha sido efetuado antes do produto chegar no Brasil pelo exportador, para que você não precise ficar esperando ou correr o risco de pagar alguma tributação. Basicamente é isso. Óbvio que os preços ainda vão subir, a gente sabe, 60% é muita coisa. Continuo não concordando com essa taxa, mas o que vai acontecer é que o imposto ele já existe. Isso é muito importante entender. Ele já existe, ele já tá na lei, ele já é para ser cumprido, porém não é cumprido e acontece tudo que vocês sabem que acontece. Então, basicamente, é só para que não fique dúvidas sobre isso, que não é um novo imposto, e sim a aplicação de um imposto já existente. Beleza? Dito isso, vamos seguir com o vídeo. Os produtos que, em tese, você pagaria e pagava antes 50% mais barato ou mais, definitivamente vai passar a ficar elas por elas. Você vai passar a, em tese, pagar a mesma coisa que você pagaria comprando aqui e definitivamente esse mundo maravilhoso de você fazer importações e comprar de fora vai acabar. Isso se a gente levar a grosso modo. Só que existem vários fatores que a gente precisa entender que tem por trás desses medos que podem trazer para você uma outra ótica e você ficar um pouco mais tranquilo em relação a fazer essas compras e continuar comprando as suas coisas do AliExpress. Primeiro, a gente precisa entender que, assim, no Brasil, existem a entrada desses equipamentos, desses produtos vindos de fora, são em números de milhões. Então, milhões de equipamentos, roupas, acessórios, itens, enfim, milhões de mercadorias chegam no Brasil diariamente, né? Ou mais milhões, né? Milhares de mercadorias chegam no Brasil diariamente. E, obviamente, que os postos de fiscalização
não tem departamento, não tem pessoal suficiente para olhar todos os itens que chegar. Então, basicamente, você precisa entender que, vamos dizer assim, se hoje, a cada 10 itens que chega, por exemplo, um corre risco de ser tributado, pode ser que esse número suba para 2, 3, porque se eles fizerem toda essa normativa e, de fato, começarem a querer tributar absolutamente tudo que chegar no Brasil, eles sabem muito bem que eles vão precisar de duas coisas. Primeiro, mais pessoas para poder fazer isso e, segundo, prazos muito maiores de entrega. Se você se recorda bem ou se você já em algum momento comprou no AliExpress ou em algum outro site há mais ou menos uns 5, 10 anos atrás, você vai lembrar que há 10 anos atrás, mais ou menos, quando você comprava alguma coisa do eBay, que era muito forte na época, ou até mesmo do AliExpress, você podia aguardar pelo menos uns 3, 4 meses para saber ainda se ia chegar o que você tinha comprado. E isso foi melhorando graças à logística, que foi evoluindo cada vez mais para chegar no que a gente tem hoje, que varia ali na casa dos seus 15, 20, no máximo 30 dias para você receber uma mercadoria do AliExpress. Consequentemente, se o Brasil tá tentando restabelecer essa boa comunicação, esse bom acordo com a China, eles não iam querer destruir tudo que foi desenvolvido ao longo desses anos, aumentando o prazo e atrasando essa entrega desses vendedores, que consequentemente passariam a vender muito menos e perderiam o interesse comercial em vender o Brasil e ter essas facilidades, como a questão de poder parcelar, que é uma coisa que antes não era possível, entre outras coisas. Então, a primeira coisa é que seus itens vão correr sim mais risco de ser tributado, mas ainda você continua tendo a chance de comprar alguma coisa de fora que não vai ser tributada por conta desses detalhes. Outra coisa é entender, já falei, mas reforço, sempre existiu a tributação de qualquer coisa que você comprasse vinda de fora. Isso acontece muito. Não sei se vocês já assistiram o Casemiro reagindo, por exemplo, ao Aeroporto Área Restrita, que é um seriado que passa, se eu não me engano, na Discovery, que mostra como que é essa rotina deles avaliarem, analisarem como é que funciona quando a pessoa tá chegando de fora do Brasil com alguma coisa na bolsa, que dependendo do valor que ela estiver trazendo nessa bolsa, ela paga um preço. Claro que cada norma, cada momento tem uma coisa. Quando você viaja de uma forma, quando você compra estando no Brasil, como a gente faz, é outra coisa. Só que sempre existiu tributação. O que muda é que antes era um pouco mais, era menos rígido, vamos dizer assim, tinha muito mais chance de você comprar e não ter problemas. Quem realmente corre risco com tudo isso? Quem compra em grandes escalas. A pessoa que compra containers fechados, empresário que compra aí 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões em mercadorias, ou até menos, né? Tô exagerando, mas quem compra itens nesses volumes mais altos, que de fato fecham containers e trazem, com certeza essas pessoas vão correr quase com risco de quase 100% de ser tributado ali nos seus 60% em tudo que comprar, e obviamente essas mercadorias vão passar a custar um pouco mais caro. E quem perde com isso, novamente, como sempre, nós consumidores, porque obviamente que essas pessoas que vão passar a pagar tributos por esses itens vindos do AliExpress ou de outros locais de fora, não vão absorver apenas para eles esses custos, eles vão adicionar nas mercadorias que eles vendem, e obviamente o que acontece sempre no Brasil é o que tudo vai se tornar ainda mais caro. Então, se você não observou, eu, por exemplo, já percebi que no Mercado Livre eu tinha olhado até para fazer esse vídeo antes, né, dessas emendas, já estava acompanhando. A câmera que eu quero comprar, por exemplo, que é uma Sony ZV-A10, no Mercado Livre você encontrava ainda ali nos seus 4.700, 4.900, mais ou menos. Hoje, no dia 12, por exemplo, a câmera mais barata da Sony ZV-A10, inclusive da loja que eu tinha olhado, já subiu para 5.700. Aí a gente já começa a ver que já começa a respingar os efeitos. No AliExpress o valor também já deu uma subidinha, que antes ele tava variando ali na casa dos 3.700, 3.800, já foi mais ou menos ali para casa dos 4.000. Então assim, as coisas já começaram a movimentar. Nesse momento, se eu pudesse dar um conselho, isso é uma opinião 100% pessoal, opinião do Jorgito, uma coisa minha, eu daria, se você estiver assistindo esse vídeo na data que eu soltei, ou entre o mês de abril e maio ali, comecinho de maio de 2023, dá uma seguradinha. Se você estiver comprando itens mais baratos, eu acho que não tem problema nenhum, você pode continuar comprando, tenho certeza que eles não vão fazer nenhum tipo de dificuldade com itens menores, que geralmente é assim que funciona. O que chama atenção são caixas maiores, de itens de valor agregado mais alto, lente de câmera, uma luz com tripé, que já aí são coisas maiores, caixas de fato maiores. Evitem a compra de equipamentos de caixas e embalagens maiores, para que vocês não corram o risco de ser tributados. Evitem a questão de não declarar o produto exato que vocês estão comprando. É mais seguro ter essa declaração do produto que você está comprando, é muito mais garantido que você consiga fazer isso. Tem um vídeo muito legal que o Casal Rec fez recentemente falando como funcionam as taxas do AliExpress, que eu recomendo 100% que vocês olhem, são pessoas que eu particularmente admiro bastante, e falando sobre esse tema, é muito interessante que vocês deem uma olhadinha para entender melhor ainda. Mas basicamente é isso, rapaziada, é entender que sim, sempre existiu a tributação. O que acontece é que provavelmente ela vai se tornar um pouco mais severa. Quem é mais atingido é quem compra em grandes escalas, quem compra em pequenas escalas também vai ser atingido. Eu acredito que de repente até um pouco mais, porque vai respingar nas pessoas que consomem produtos em menor quantidade, mas ainda vai existir sim essa chance de tributar ou não, vai continuar,
porque eles não vão dar conta de lidar com todas essas frequências. Comprem com cuidado, comprem de lojas seguras, evitem itens muito grandes e torçam para que tudo isso aconteça igual aconteceu no ano passado. Quase avançou, frearam para que isso volte a frear de novo, para que a gente não passe por isso, porque o brasileiro já sofre muito com imposto, a gente já paga muito imposto, a gente não tem retorno sobre isso, a gente já vem há muitos anos sofrendo com tributos, com impostos e sem ver melhoria de nada. E a gente tem que torcer para que o melhor aconteça, né? Então, vamos torcer para o melhor acontecer. De qualquer maneira, agradeço você que chegou comigo até o final do vídeo. Obrigado por ter me ouvido, obrigado por ter acompanhado a minha explicação, meus pontos de vista, meu entendimento. E outra coisa para fechar aqui, para vocês que não sabem, nós produtores de conteúdo, eu no meu caso ainda não vivo do YouTube, não dependo só do YouTube, né? Meus links patrocinados me rendem muito pouco ainda, que são os links que eu direciono para vocês, né, que eu recomendo para vocês de vendedores seguros e tudo mais. Inclusive, muito obrigado sempre para quem dá uma moral para nós por lá. E eu, particularmente, ainda não sou tão lesado porque eu tenho pouco retorno a partir disso. Só que existem muitos produtores que, de fato, têm uma renda até maior do que 60% do que o AdSense do Google, que paga muito pouco. O AdSense do YouTube ainda paga muito pouco para nós aqui do Brasil. E provavelmente são pessoas que têm muito risco de ser lesadas, pessoas que estão aqui trabalhando, produzindo conteúdo para vocês, trazendo muito conteúdo. Então, deixa o meu reforço aqui para que vocês apoiem essas pessoas, se inscrevendo no canal delas, inclusive. Se você chegou até aqui comigo nesse vídeo, se inscreva no canal também. Isso é a melhor forma de vocês ajudarem a gente, deixando um like, deixando a sua opinião, que ela é extremamente importante para eu saber o que você pensa sobre tudo isso que tá acontecendo. Se você comprou alguma coisa recentemente, se você foi tributado, como isso está acontecendo, se vocês estão recebendo os produtos de vocês, é muito importante. Mas apoiem as pessoas que vocês gostam, apoiem os produtores que vocês acompanham aí, principalmente nesse momento que todos nós estamos muito preocupados com tudo isso e a gente espera que o melhor aconteça e que a gente possa continuar trazendo itens para vocês com valores justos, que todo mundo possa comprar e que a gente não volte para aquele cenário que a gente só ficava sonhando em ter as coisas e não tinha chance de ter por ser muito fora da nossa realidade. Beleza? Vou deixar 2 vídeos aqui na sequência para vocês, para que vocês possam assistir também. Te vejo na semana que vem. Mais uma vez, meu muito obrigado. Um beijo para quem quiser e tamo junto. Aquele abraço. Valeu. É nóis.